Jornal Band Cidade. Oferecimento Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto 4212 e João Naves de Ávila 4535. AZM Construtora. A marca do melhor imóvel. O seu. Autorizado a reabrir com restrições e dias escalonados, e casos confirmados na cidade continuam em 81. Já está valendo lei estadual que obriga o uso de máscaras, mas estabelecimentos ainda descumprem medida de prevenção. Operação Tiradentes mobiliza a polícia nas estradas, mas fluxo de veículos está abaixo de outros feriados. Tem também as empresas de ônibus obrigadas a disponibilizar álcool em gel em Uberlândia e um casal que renovou os votos de casamento sem deixar a pandemia afetar a cerimônia, feita só para eles e para a filha. Hoje é terça, 21 de abril. Com isso e muito mais, o Band Cidade começa agora. Excelente noite para vocês. Estamos ao vivo também no Facebook da Band Triângulo. E Uberlândia completa hoje um mês de quarentena. A vida das pessoas mudou por completo desde a descoberta do primeiro paciente na cidade. Aos poucos, as medidas vão se afrouxando, mas a precaução não pode diminuir. 17 de março. A Prefeitura confirma o primeiro caso de Covid-19 em Uberlândia. O paciente é um homem de 39 anos, que havia viajado para a Argentina e Uruguai. A partir do momento que eu apresentei o diagnóstico, os sintomas da doença, eu já fiz um recolhimento, fiquei mais em casa e após a confirmação, eu entrei em isolamento total. No mesmo dia, o prefeito já suspendeu as aulas na rede municipal de ensino. Nós estaremos abertos recebendo as crianças que queiram ir se alimentar nas escolas. É uma maneira que nós estamos tendo de amenizar, logicamente, essas crianças que frequentam a nossa rede municipal. No dia 20 de março, um decreto do Executivo fechou o comércio da cidade para atendimento presencial por 30 dias. Além disso, o Comitê de Enfrentamento do Covid-19 divulgou um pacote de medidas mais rigorosas de restrições e isolamento. Eu peço a compreensão de todas as pessoas de Uberlândia. Nós estamos aqui agora tratando de toda uma sociedade. Mesmo com o pedido do prefeito, alguns não obedeceram à quarentena domiciliar. Quem tem que ser isolado é quem é passível de assumir a doença. Eu tenho 66 anos, não tenho medo de doença e não vou pegar. Eu tenho certeza disso. Com o aumento de casos de coronavírus e internados na cidade, outras medidas foram tomadas, como, por exemplo, a reabertura do Hospital Santa Catarina, consulta virtual com médicos, acolhimento psicológico virtual para profissionais de saúde, contratação de laboratório para a realização de testes do Covid-19, compra de testes rápidos, escola em casa, suspensão temporária dos cortes no fornecimento de água e higienização com caminhões-pipas em locais de maior movimentação. Pois é, então vamos aos dados da Covid-19 aqui na cidade de Uberlândia, atualizados nesse feriado de Tiradentes. Já são 2.971 casos suspeitos, aumento de 2% em relação a ontem. Como você viu na nossa escalada, são 81 casos confirmados. O número de mortes investigadas caiu para 6, são 4 ainda mortes confirmadas. O número de pacientes internados subiu 1 em relação a ontem, são 29, sendo 14 na UTI e 15 na enfermaria. Ainda sobre esses dados que a Camila trouxe para a gente, lá no começo, quando foi decretada a quarentena, a Prefeitura fez uma estimativa de quantos casos prováveis nós teríamos em uma determinada época e também quanto nós teríamos de leitos ocupados de UTI. A gente pegou esses dados e trouxe para vocês. A previsão da Prefeitura no dia 21 de abril é que nós teríamos em Uberlândia 4.178 casos suspeitos. Os dados que você acabou de ver são 2.971, ou seja, 28% menor esses números. Nós também temos os dados da ocupação nas UTIs. A previsão é que nós teríamos 54 leitos de UTI ocupados com pacientes do coronavírus e 63 nas enfermarias. Só que os dados de hoje são bastante inferiores. Nós temos só 14 leitos de UTI ocupados com pacientes de coronavírus, um número 78% menor, e na enfermaria são 15, 76% menor esse número. Mas a gente destaca que Uberlândia já tem hoje 78% dos leitos totais de UTI ocupados. Esses números representam que tem que abrir tudo, que todo mundo tem que ir para a rua?
Não. Representa que o isolamento social, a quarentena, está funcionando. Então esses dados estão menores porque a cidade aparentemente conseguiu conter um pouco o avanço dessa curva do coronavírus, pelo menos, no mínimo, achatando, ou melhor, deixando o pico da doença lá para frente. A gente traz agora os dados do estado de Minas Gerais, também atualizados hoje. Já são 76.480 casos suspeitos, 1.230 confirmados, 73 mortes suspeitas e 44 mortes confirmadas. Aqui na região tivemos poucas alterações. Em Araguari ainda são 9 casos, Araxá são 3 com uma morte, Campos Altos e Centralina 1 caso cada, Conceição das Alagoas 2 casos, assim como Coromandel e Frutal, Guimarães e Ituiutaba 1 caso cada, Monte Carmelo tem 5, Paracatu, a prefeitura de lá confirmou 10 casos já. Em Patos de Minas são 12 casos confirmados com uma morte. Em Patrocínio são 18 casos confirmados com uma morte. Em São Gotardo são 2 casos. Serra do Salitre, 1 caso. Unaí e Vazante, 2 casos cada. A gente traz agora os dados de Uberaba porque temos atualização importante. Os dados da noite ainda não saíram, mas nós já temos confirmados 27 casos com 14 pessoas curadas, 3 mortes confirmadas e hoje a Secretaria Municipal de Saúde de lá confirmou que um óbito está em investigação e é sobre esse óbito em investigação que nós vamos lá para a nossa redação em Uberaba conversar com a Marília Maier. Marília, nós já temos detalhes sobre essa pessoa, sobre essa morte que está sendo investigada, que seria a 4ª por aí? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Bom, conforme a Prefeitura divulgou no boletim epidemiológico, trata-se de um homem de 55 anos de idade que tinha histórico de hipertensão. Ele faleceu em casa, a morte dele foi constatada pelo SAMU na noite de ontem. A equipe médica foi acionada, quando chegou na residência já não tinha mais o que fazer, né? Ele já tinha falecido. Mas pelas redes sociais, as pessoas que conheciam essa vítima relatam aí que o homem chegou sim a procurar atendimento em hospitais da cidade, mas foi atendido e mandado para casa. Mas a suspeita é que ele estava sim contaminado com coronavírus. O exame foi colhido, mas é necessário esperar aí o laboratório, a confirmação do laboratório sobre a causa da morte, foi mesmo ou não por coronavírus. Vitor, boa noite, volto com você. Tá certo, Marília. Obrigado pela informação e até amanhã. Já está valendo a lei que obriga o uso de máscaras em todo o estado de Minas Gerais. Tem gente ainda que diz que não gosta dos itens e que é tudo uma questão de escolha pessoal. Será? Foi aprovado na Assembleia Legislativa na última semana um projeto de lei que torna obrigatório o uso de máscaras em locais fechados. O projeto também prevê que se a pessoa não tiver uma máscara, o dono do estabelecimento tem que fornecer. Aqui em Uberlândia está para entrar em vigor uma lei parecida. Só falta a assinatura do prefeito. Quem não pode abrir as portas deixa o recado e trabalha de forma online. As lojas que estão atendendo ao público são apenas dos setores que foram liberados pela prefeitura. Mas é preciso manter o cuidado. Essa loja mudou o lugar do balcão para facilitar e melhorar o atendimento. Não tem necessidade de ele entrar para ter contato com a gente aqui dentro, a gente atende eles aqui fora mesmo, tendo a proximidade, distância certa. Nessa farmácia o recado está do lado de fora. Atendendo à lei, sem máscara não entra. E o cliente que não está usando passa a demanda ali mesmo, na porta. Na ótica, atendimento só de máscara. Na clínica odontológica, as pessoas ficam aglomeradas na recepção, uns com, outros sem a máscara. Na porta do banco, todos ficam do lado de fora, mas juntos. O povo deve usar porque ele está cuidando dele e cuidando também da sociedade. Eu prefiro usar por questão que agora é lei, né? Mas esse assunto divide opiniões. Cada um sabe a vida que quer. Se quer morrer, morre. Se quer viver, vive. Eu acho errado, não gosto. Gostando ou não, o uso de máscara é lei. A pessoa que não cumprir essa determinação estará sujeita às sanções previstas no Código de Saúde do Estado ou no Código de Defesa do Consumidor. É melhor prevenir para não ficar dependendo só da fé. Cada um com sua opinião. E ontem à noite a Prefeitura de Uberlândia assinou um novo decreto autorizando a reabertura do comércio aqui na cidade, mas muitos vão ter que funcionar em dias escalonados, ou seja, dia sim e dia não. Para você ter uma ideia, nós separamos para vocês alguns comércios que vão abrir às segundas, quartas e sextas. Estão autorizados a abrir nesses dias: lojas de móveis e eletrodomésticos, relojoaria, joalherias e perfumes, lojas de confecções e calçados, além de concessionárias e revendedoras de veículos. Podem abrir às
terças, quintas e sábados. Lojas de tecidos e aviamentos, lojas de departamento, floricultura, paisagismo e jardinagem, bancas de revistas e papelaria e também alguns comércios varejistas que não estavam já naquele decreto que poderiam abrir. Por exemplo, supermercados, padarias podem abrir, continuar abrindo normalmente, lojas que vendem itens para animais, distribuidoras de gás. E a gente tem também, vamos passar para a próxima cartela, os setores que ainda têm que ficar fechados em Uberlândia. Esses não tem discussão. Academias em geral, clubes e espaço de lazer têm que ficar fechados. Mas, por exemplo, os estúdios de pilates estão permitidos para funcionar com horário marcado para sessões de fisioterapia. Também tem que ficar fechados em Uberlândia shoppings e centros comerciais, casas noturnas, boates e locais para festas, cinemas, entretenimento em bares. Os bares que têm cantores e tal não podem fazer esse tipo de serviço para não ter aglomeração de pessoas. Instituições de ensino, formação e treinamento também têm que ficar fechados. Os que estão abertos têm que disponibilizar equipamentos de proteção individual, como máscaras caseiras e luvas para os funcionários, tem que ter distância de 2 metros entre funcionários e clientes, disponibilizar o álcool em gel, intensificar a circulação de ar e eles têm que funcionar com a capacidade máxima de 50%. E lembrando que bares, restaurantes e sorveterias podem abrir até às 10 horas da noite, mas também com restrição de espaçamento. Já já, os testes rápidos para o coronavírus descobertos aqui em Minas Gerais e a Operação Tiradentes nas estradas da região. Voltamos já. A Salete Casa do Encanador agora é Salete Materiais para Construção. Tudo para a sua obra, do básico ao acabamento, com preços imbatíveis. Agora estamos também no bairro Santa Mônica, com um amplo estacionamento e o mais completo mix de produtos. Salete Materiais para Construção, João Naves de Ávila, 6.265, no Santa Mônica. E Avenida Belo Horizonte, 550, no bairro Martins. Com a Salete, sua obra não para. Estamos atendendo por telefone e WhatsApp. Uma coisa eu te garanto, sempre que você comprar com a Nacional Piso Distribuidora, você terá vantagem. Piso extra cimentício. 16,80. Em 12 vezes sem juros. Porcelanato, grande formato, 82 por 82, cinza ou bege. 54,80. Em até 12 vezes no cartão. E você ainda ganha o projeto com nossa design de interiores. Só vem. Nacional Piso Distribuidora, João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. E de repente tudo mudou, o mundo inteiro quase parou. Tudo que era de rotina eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou. Um inimigo se aproximou e foi testando tudo que eu sou. A paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo medo. E eu sei que vai passar se a gente fizer tudo direito. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e aprender com os danos que o mundo inteiro é um só. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Somos um só. De volta com o Band Cidade, é hora do nosso giro de informações da segurança. Um bandido que roubou uma padaria está sendo procurado pela polícia de Uberaba. Ele se passou por cliente usando máscara, pegou 2 latas de bebida e ao chegar no caixa anunciou o assalto. Ele pegou os R$50 e ainda empurrou um cliente para fugir. O caso é investigado pela Polícia Civil. Menos sorte teve um trio de criminosos que roubou 7 pessoas em uma mercearia. Eles foram presos no Jardim Alvorada minutos após o crime com uma arma de brinquedo, revólver calibre 38, cartões de crédito e mais de R$700 em dinheiro, além de mercadorias e até uma bíblia. Uma das vítimas disse que foi assediada por um dos criminosos durante a ação. Um jovem foi salvo pelo Corpo de Bombeiros após se ferir na linha férrea de Uberaba. Ele estava com um amigo caminhando pelos trilhos quando ouviu o barulho da locomotiva. Tentou correr, mas tropeçou e caiu em uma área de difícil acesso. Ele acabou fraturando o pé e os bombeiros tiveram de usar técnicas de rapel. O jovem foi levado ao Hospital de Clínicas da UFTM.
5 novilhas que foram roubadas de uma fazenda no Prata no mês passado foram achadas ontem pela Polícia Civil em Santa Vitória. O dono da fazenda onde elas estavam percebeu que as cabeças não faziam parte do seu rebanho e compartilhou fotos nas redes sociais para que o proprietário verdadeiro pudesse aparecer. As 5 novilhas fazem parte das 25 levadas da fazenda de Prata no dia 31 e até agora ninguém foi preso. 3 suspeitos de integrar um bando conhecido como Quadrilha das Panelas foram presos em Patos de Minas. Eles seriam vendedores de porta em porta e ofereciam utensílios de cozinha falsificados. Em um quarto de hotel em Lagoa Formosa, foram achados 19 frascos de perfumes, 123 facas, 8 faqueiros, além de roçadeiras, motosserra, máquinas de cartão e celulares. Outros 3 membros da quadrilha de estelionatários conseguiram fugir. E acontece nas rodovias estaduais que cortam a região a Operação Tiradentes. Como o fluxo de veículos está abaixo do normal, o principal foco de ação da Polícia Militar é contra a criminalidade. Na MGC 497, trecho Uberlândia-Prata, o movimento é bem menor do que nos dias normais. Mas para o tempo de quarentena, o fluxo de veículos é o maior dos últimos dias. Com mais ou menos movimento, o que não muda são os procedimentos da Polícia Militar Rodoviária. Continuamos com as nossas fiscalizações referente à lei seca. Pedimos aos motoristas para que continuem respeitando o limite de velocidade, as condições gerais do veículo e que tenham um destino de suas viagens tranquilo e seguro. Mas não é só o que diz respeito à legislação de trânsito, seja ele mais ou menos intenso. Na área da 9ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária, a Operação Tiradentes tem foco também no combate à criminalidade. Por isso, as abordagens nas barreiras de fiscalizações. Estratégia que tem dado resultados em prisões e apreensões de tudo que circula fora da lei nas estradas da região. Aquelas operações de caráter preventivo, hoje também a gente trabalha no nível educativo, através de orientações, e no nível repressivo, na busca, a captura de drogas e armas no interior de veículos suspeitos. Voltamos a falar do coronavírus. Pesquisadores da UFMG estão desenvolvendo aquele que pode se tornar o primeiro teste rápido do Brasil para diagnosticar a doença. O custo deve ser de, no máximo, R$ 5,00 por unidade. Só que a universidade precisa de doações para levar o projeto adiante. Uma tecnologia nacional poderia deixar o Brasil em uma situação mais confortável em relação à dependência de importação. É um teste para identificar a fase aguda da infecção, ou seja, quando as pessoas chegarem ao hospital, ainda com sintomas, elas poderiam ser identificadas. Esse é um tipo específico de anticorpo que o pessoal, acho que já tem ouvido falar mais, se chama IgM, e também para identificar pessoas que já se curaram. Em clínicas particulares, o teste para detectar a Covid-19, doença provocada pelo coronavírus, custa em média R$ 300. A intenção dos pesquisadores é produzir um teste com o menor custo possível para facilitar a distribuição pelo Ministério da Saúde. Esse teste ele deve custar para o governo cerca de R$ 5,00 por paciente. Nós estamos trabalhando com um valor mais baixo para que o impacto no orçamento do Ministério da Saúde, nesse momento, ele seja o mínimo possível. A pesquisa só está sendo possível porque ainda há reagentes no laboratório, mas a quantidade não é suficiente para a conclusão dos testes. É necessária, segundo os pesquisadores, uma ajuda financeira de R$ 1,5 milhão para que em pelo menos 60 dias os testes já estejam disponíveis. Para produzir milhões de testes, a gente vai precisar de um consórcio de várias empresas diagnósticas, para facilitar distribuir de forma ampla esse teste pelo Brasil. As doações podem ser feitas pela internet. Os detalhes no site da UFMG. Você deve se lembrar do caso de 3 pacientes que estão sendo tratados para leucemia no Hospital de Clínicas da UFA, aqui em Uberlândia, e tiveram seus medicamentos cortados pela empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER. O Érico Gabriel, que chega ao vivo no Band Cidade agora, acompanhou esse caso de perto e o Ministério Público Federal notificou a empresa para prestar esclarecimentos. Não é isso, Érico? Boa noite. Boa noite, é isso mesmo, Vitor. Os 3 homens, o Mário Albieri, o Marcelo Batista e o Fernando Alves, eles procuraram o Ministério Público Federal, porque o remédio deles estava acabando e foi negada a entrega pelo Hospital do Câncer. Eles usam a justificativa que eles só fazem a logística. Eles pegam o remédio com a Secretaria do Estado e entregam para as pessoas
que o Ministério da Saúde tem a lista e dá esses nomes para eles. Então, como o nome dos 3 não estava na lista, eles não foram entregues. Então, o Ministério da Saúde agora tem que dar essa resposta, o Hospital do Câncer, né, tem que dar resposta para o Procuradoria do Federal. Então a gente espera essa resposta e se isso não for a resposta pertinente, o Ministério Público poderá entrar com uma ação civil, porque esse remédio tem que ser entregue para esses 3 homens, porém não está sendo, porque eles estão na 3ª fase do tratamento e o Ministério da Saúde fala que não pode entregar para quem está nessa 3ª fase. Agora esperamos a resposta do Hospital do Câncer para saber se esses homens vão tomar o medicamento. Tá certo, Érico. Obrigado pelas informações. Vamos seguir acompanhando este caso. Já já a decisão da Justiça contra as empresas de ônibus aqui de Uberlândia e um casal que realizou o sonho de renovar os votos de casamento, mesmo na pandemia. Voltamos já. Neste sábado. Elas estão lá, bem agora, na frente de todo mundo, dançando e se esfregando uma na outra. Pra mim era tentativa de estupro. Pra solitária. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Até a gente te soltar. Cadê a minha parada? Quer a sua droga? Enfie a sua cabeça na privada. Pode ser que ainda tenha alguma boiando. A próxima vez que a minha droga chegar aqui, você vai se separar. Alex, você é doente. O único doente aqui é você. Você nunca vai me entender! É fato! Neste sábado, 11 da noite, Cenas Fortes, série não recomendada para menores de 18 anos. Orange is the New Black, o dia a dia numa prisão feminina. Se você tem dores nas costas, braços, pernas, desconforto ao levantar, ao virar na cama, formigamento nos pés, pode ser hérnia de disco. Dr. Leonardo Vieira vai te ajudar. Clínica Doutor Hérnia, 34 3217 9010. Olá, tudo bem? Você deve estar estranhando o cenário, né? Porque eu não estou na RC, mas eu estou diretamente aqui da minha casa para falar para você que a RC está atendendo também de maneira digital e online. Isso mesmo, é o Delivery RC. Você faz seu pedido através do WhatsApp e a RC entrega para você, aí no conforto da sua casa. Pisos, porcelanatos, revestimentos. E sabe o que é melhor? A RC tem o maior estoque de Uberlândia e região. Ah, e já que temos que ficar em casa, por que não aproveitar para cuidar dela também, né? Faça seu pedido pelo telefone ou WhatsApp. Nossos vendedores estão preparados para fornecer o melhor atendimento online disponível, com todo o material necessário, fotos e vídeos dos produtos. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, sempre inovando para melhor te atender. Quer saber por que a AZM tem o que você procura para comprar o seu imóvel? Tem projetos pensados para cada estilo. Afinal, sua vida é única e a gente sabe que você merece algo que encaixe no seu jeito de ser. A AZM tem as melhores localizações, porque não basta ser bom, tem que fazer parte do seu dia a dia, fazendo de tudo para fazer mais que bons negócios. Tem obras a todo vapor em toda a cidade e centenas de famílias alegres porque moram no melhor imóvel, o seu. Jornal Band Cidade. Oferecimento Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto 4212 e João Naves de Ávila 4535. AZM Construtora. A marca do melhor imóvel. O seu. Além de todos os prejuízos e sofrimentos causados pela pandemia de coronavírus, outra triste realidade envolvendo ela é que os seguros de vida não têm cobertura no caso de morte pela doença. Para o médico infectologista Roger Cardoso, uma das grandes dificuldades na pandemia é precisar quem tem ou não os sintomas ou quem foi contaminado pelo vírus. Por outro lado, o especialista não tem dúvida de que se trata de uma doença grave, com grau de letalidade pelo menos 10 vezes maior se comparado com o de outros vírus. Felizmente é uma minoria de pessoas que vão apresentar sintomas severos, sintomas mais graves, tá? E aí você tem aí mais ou menos de 15 a 20% das pessoas que vão precisar ser hospitalizadas e em torno de 5% que vão necessitar de cuidados em terapia intensiva.
Hoje, a nossa taxa de mortalidade com os casos que nós temos no Brasil está em torno de entre 5% a 6%. É claro que isso não é um dado correto, não é um dado real, já que nós temos muitos casos que não fazem parte da contagem pelos órgãos oficiais. Independente do grau de letalidade da Covid-19 aqui no Brasil, o fato é que quem morrer em decorrência da doença, o dependente beneficiado, não precisa contar com a indenização por parte do seguro de vida. Além de pandemia, a maioria dos seguros não cobrem também sinistros decorrentes de guerras, catástrofes naturais, alto extermínio, dentre outras situações. Porque o seguro, ele trabalha com projeções e estatísticas, né? Para ele poder precificar um seguro, ele precisa ter uma análise da probabilidade. No caso de uma pandemia, não tem probabilidade, né? Pode ser um risco muito agravado, são muitas mortes. Apesar da normativa que pauta as empresas do ramo, Evelyn Alves acredita que, até nesse aspecto, a pandemia de coronavírus deve mudar algumas regras de cobertura dos seguros de vida. Várias seguradoras, né, inclusive elas fizeram um acordo entre si e devido a essa comoção do Covid no nosso país, elas vão indenizar os casos do coronavírus aqui no nosso país. A Justiça determinou que as empresas do transporte público de Uberlândia cumpram medidas de proteção contra o coronavírus. O juiz da Vara do Trabalho, Marco Aurélio dos Santos, determinou que as empresas disponibilizem álcool em gel no interior dos veículos e também nos terminais, além de promover a higienização dos veículos a cada parada técnica, assim como já estava estabelecido no comunicado do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Uberlândia. As empresas também têm que fornecer máscaras para os motoristas, cobradores, agentes de estação, fiscais e vendedores de cartão e também vão precisar afastar imediatamente os trabalhadores que estão no grupo de risco, como idosos e doentes crônicos. E isso deve acontecer sem prejuízo nos salários deles. Caso São Miguel, Autotrans e Sorriso de Minas não cumpram essas determinações, podem ser multadas em R$1.000 por dia para cada infração ou funcionário atingido. O prazo para começo de cumprimento das obrigações é de 48 horas, ou seja, quinta-feira. A gente mostra agora para vocês a história de um casal que não se abalou pela pandemia e decidiu, com a ajuda de muita gente, renovar os votos de casamento em uma cerimônia intimista sem convidados. O resultado virou um vídeo lindo para a família e tudo planejado em apenas uma semana. Aos 12 anos, como diz aquela música, eu fiz uma oração para esse dia chegar. O amor de forma sublime, que virou casamento. Dessa união nasceu a maior forma de amar, chamada Gabriela. Para comemorar o primeiro aninho dela, um sonho foi adiado, que seria a comemoração dos 5 anos de casamento. Em 2019, a festa foi só para a pequenina. Nós preferimos fazer a festa dela, com toda tudo que tinha direito, né? Então, esse sonho foi adiado para esse ano. E por conta da pandemia, de tudo que aconteceu, nós decidimos não fazer. Os profissionais da área de eventos se juntaram para ajudar na realização desse sonho. Em apenas uma semana, montaram uma força-tarefa para organizar essa comemoração. É um desafio muito grande estar reunindo tantos profissionais em tão pouco tempo, reuniões às distâncias, né? Cronogramas enviados, questão da Covid-19 envolvida, então a gente teve que tomar muito cuidado em relação a isso, porém o resultado foi incrível. O casal também é dono da chácara e tinham combinado de fazer uma live comemorando a inauguração e por isso foram chamadas algumas empresas parceiras. Foi uma forma de enganar o marido que estava trabalhando. Quando ele chegou, a esposa e a filha estavam aguardando ele ali no altar. A comemoração de 6 anos de casamento são as bodas de perfume, que ficaram com um aroma especial, cheirinho de amor, carinho e superação. No meio da pandemia, essa foi uma nova forma de comemorar um momento especial.
mesmo longe de várias pessoas queridas. E nessa mistura de emoções, ficou uma lição. Às vezes a gente faz as coisas voltada para todo mundo, para ser visto, mas o principal, que é aquele que está ali do nosso lado, né? Que a gente deve dar todo amor e carinho, às vezes a gente deixa de lado. Eu te amo. Legal, fim de papo no Band Cidade de hoje. Vem aí o Jornal da Band, mais informação para você. Se for sair de casa, #use máscara. Fique bem e até amanhã.